Zombie 3 é um filme que se tornou lendário por todas as razões erradas. Lançado em 1988, esta produção italiana representa um dos capítulos mais bizarros e controversos da história do cinema de terror de zombies. O filme é uma experiência única que oscila entre o terrivelmente mau e o hilariantemente genial. A história por trás de Zombie 3 é quase tão fascinante quanto o próprio filme. Concebido como uma sequela oficial de Zombie 2 de 1979, o aclamado clássico de Lucio Fulci, o projeto nasceu numa altura em que a indústria cinematográfica italiana atravessava sérias dificuldades. O cinema italiano de terror estava em declínio e muitos realizadores foram obrigados a recorrer a localizações mais baratas, como as Filipinas, para conseguirem sobreviver financeiramente. Fulci, já com problemas de saúde e numa fase descendente da sua carreira, embarcou para as Filipinas em dezembro de 1987 para filmar aquilo que deveria ser o seu regresso triunfal ao género zombie. No entanto, o que parecia ser uma oportunidade de ouro rapidamente se transformou num autêntico pesadelo. Fulci realizou apenas cerca de 65% do filme antes de ter que regressar abruptamente à Itália devido a uma doença grave. Com Fulci fora de cena, os produtores encontravam-se numa situação desesperada. Tinham um filme pela metade e precisavam terminá-lo rapidamente. Foi então que entraram em cena Bruno Mattei e Cláudio Fragasso, uma dupla de realizadores conhecida por filmes de série B de baixo orçamento. Mattei, que já se encontrava nas Filipinas a trabalhar noutro projeto, foi chamado para salvar a produção. Fragasso, que também havia escrito o argumento juntamente com a sua esposa Rosella Drudi, voou para as Filipinas no dia seguinte para assistir Mattei na realização do filme. O resultado foi uma obra cinematográfica que apresenta três estilos de realização completamente diferentes, o que cria uma experiência visual e narrativa completamente desconexa. A história de Zombie 3 centra-se no vírus Dead One, uma arma biológica desenvolvida numa instalação militar secreta nas Filipinas. O vírus tem a capacidade de reanimar os mortos, transformando-os em zombies carnívoros. A história começa quando um grupo de terroristas rouba várias cápsulas contendo o vírus, mas durante a fuga, um deles entra em contacto com a substância. O terrorista infectado refugia-se num hotel, onde começa a transformar-se lentamente num zombie. Numa tentativa desesperada de parar a infecção, chega mesmo a cortar a própria mão, mas é demasiado tarde. Os militares chegam ao local, encontram um corpo do homem e decidem cremá-lo para destruir as provas. No entanto, esta decisão revela-se catastrófica. As cinzas da cremação espalham-se pelo ar e contaminam um bando de passos que, por sua vez, começam a atacar as pessoas, multiplicando exponencialmente o número de infectados. A partir deste momento, o filme segue um grupo de militares em licença e um conjunto de jovens turistas que tentam sobreviver ao apocalipse zombie e refugiam-se num hotel abandonado. O filme foi inteiramente rodado nas Filipinas, e especificamente em locais como Los Baños e San Juan. A escolha das Filipinas como localização não foi apenas uma questão de orçamento, mas também uma tentativa de capitalizar o sucesso de Zombie 2 original. A produção contou com os efeitos especiais de Franco Di Girolamo, que tentou criar um visual gore característico dos filmes de Fulci. No entanto, devido ao orçamento limitado e aos problemas de produção, os efeitos acabaram por ser considerados toscos e pouco convincentes. O elenco de Zombie 3 é composto principalmente por atores pouco conhecidos, incluindo Deran Serafian, Beatrice Ring, Ottaviano Dell'Acqua e Massimo Vanni. Muitos dos atores trabalhavam como pseudónimos, prática comum nos filmes de série B italianos na época. A performance dos atores é frequentemente criticada como amadora e pouco convincente. No entanto, isto acabou por contribuir para o charme involuntário do filme, criando momentos de comédia não intencional que se tornaram lendários entre os fãs do género. Zombie 3 é conhecido por várias cenas memoráveis, todas pelas razões erradas. A mais famosa é certamente a cena da cabeça voadora no frigorífico, que se tornou um meme mesmo antes dos memes existirem. Nesta sequência, uma cabeça de zombie separada do corpo ataca uma personagem numa cena tão absurda que é impossível não rir. Outras cenas bizarras incluem zombies que se comportam como ninjas, uma piscina termal que devora pernas e aves zombies que atacam pessoas. Estas sequências refletem a natureza caótica da produção, onde diferentes realizadores tentaram imprimir as suas próprias visões ao filme. Como é típico dos filmes de zombie italianos da época, Zombie 3 sofreu de uma confusão de títulos que perdura até hoje. Internacionalmente, o filme foi lançado como Zombie Flat Shitters 2, numa tentativa de marketing para o ligar ao Zombie 2 original, que havia sido distribuído como Zombie Flash Shitters no Reino Unido. Esta prática de criar sequelas falsas era comum na indústria italiana, onde produtores tentavam capitalizar o sucesso de filmes anteriores, mesmo quando não existia qualquer ligação narrativa real. O resultado foi uma série de filmes zombie que não tem qualquer continuidade entre si, criando uma confusão que ainda hoje afeta os fãs do género. Zombie 3 foi recebido de forma extremamente negativa pela crítica especializada. O filme foi considerado uma das piores produções de zombie italianas de sempre, o que
considerando a qualidade geral do género na época, é uma afirmação bastante impressionante. A crítica italiana e americana rejeitou o filme principalmente devido à sua trama absurda e à falta de continuidade causada pela alternância de 3 realizadores diferentes. O filme também foi criticado pelos seus efeitos especiais toscos, pela má qualidade da atuação e pela sua narrativa completamente desconexa. No entanto, com o passar dos anos, Zombie 3 começou a ganhar uma reputação de culto. O filme tornou-se popular entre os fãs de cinema de série B, que apreciam a sua natureza de tão mau que é bom. Esta reputação foi ainda mais consolidada com o lançamento de várias edições especiais em DVD e Blu-ray, que apresentam um filme como uma obra de entretenimento involuntário. A presença de Bruno Mattei e Cláudio Fragasso no filme é evidente em várias sequências. Mattei era conhecido por homenagear, ou seja, copiar descaradamente, outros filmes de sucesso, e Zombie 3 não é exceção. O filme contém referências óbvias a Return of the Living Dead, Dawn of the Dead, The Evil Dead e muitos outros clássicos do género. Fragasso, por sua vez, trouxe para o filme algumas das suas características distintas, incluindo a névoa constante que obscurece grande parte da ação, provavelmente para esconder a qualidade questionável dos efeitos especiais, e a iluminação esverdeada que aparece sem qualquer lógica narrativa. Zombie 3 surge numa altura em que o cinema de zombie italiano estava em clara decadência. A idade dourada do género, que havia começado com Zombie 2 de Fulci em 1979, estava a chegar ao fim. Filmes como City of the Living Dead, 1980, e The Beyond, 1981, representavam um auge da criatividade italiana do género, mas na altura de Zombie 3, a fórmula estava completamente esgotada. A indústria cinematográfica italiana como um todo estava em crise, com orçamentos cada vez mais reduzidos e uma dependência crescente de coproduções internacionais. Zombie 3 representa de certa forma o último suspiro de uma era, um filme que tenta desesperadamente capturar a magia dos seus antecessores, mas que acaba por ser apenas uma sombra pálida do que o cinema italiano de terror já havia conseguido alcançar. Ao contrário de Zombie 2 original, que teve uma distribuição cinematográfica considerável, Zombie 3 foi lançado apenas nos cinemas italianos e portugueses. No resto do mundo, o filme foi distribuído diretamente para o mercado de vídeo doméstico, o que contribui para a sua reputação de um filme de qualidade inferior. Ao longo dos anos, o Zombie 3 recebeu várias edições em DVD e Blu-ray, com diferentes distribuidoras a tentarem capitalizar o seu estatuto de culto. Zombie 3 tornou-se um exemplo perfeito do fenómeno So Bad It's Good, de tão mau que é bom. O filme é tão incompetente em todos os aspectos, desde a realização até aos efeitos especiais, passando pela atuação, e acaba por ser genuinamente divertido de assistir. Esta qualidade acidental transformou Zombie 3 num filme de culto, regularmente exibido em sessões de cinema de série B e festivais de cinema fantástico. O filme tornou-se uma experiência comunitária, onde o público ri coletivamente com seus defeitos e absurdos. Zombie 3 é um filme que falha em todos os aspectos técnicos e artísticos imagináveis. É um produto do seu tempo, uma época em que a indústria cinematográfica italiana estava em declínio e os realizadores eram forçados a trabalhar com orçamentos irrisórios em condições precárias. No entanto, é precisamente essa natureza disfuncional que torna Zombie 3 tão fascinante. O filme é um documento histórico do cinema de género italiano, um testemunho de uma época em que a ambição artística colidia com a realidade económica. É um filme que não funciona como deve funcionar, mas que, paradoxalmente, funciona precisamente por não funcionar. Para os fãs de cinema de terror italiano, Zombie 3 representa tanto o fim de uma era quanto o início de outra. É o último filme de Lucio Fulci que ainda mantém uma ligação à sua obra anterior, mas também é o primeiro filme que mostra claramente a direção que o cinema italiano de série B iria tomar nos anos seguintes. Zombie 3 é um filme que merece ser visto. Não apesar dos seus defeitos, mas precisamente por causa deles. É uma experiência cinematográfica única, uma viagem através do absurdo que só o cinema italiano de série B consegue proporcionar. É um filme que falha magnificamente e que, ao fazê-lo, consegue ser muito mais memorável do que muitas produções tecnicamente superiores.